Olá, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar da curva ABC, né? A gente vai entender qual que é a importância da curva ABC e como que funciona, né? E depois na prática para fazer realmente acontecer. Então vamos lá. Bom, a curva ABC, ela é uma metodologia que permite a classificação das informações quanto ao seu grau de importância. Então você vai analisar qual que é a curva A, né, que tem mais importância para que você coloque seu esforço maior nesses itens para conseguir aí uma redução melhor, com análise com o fornecedor, análise dos itens, uma boa negociação, tá? Com a curva ABC, a análise dos processos de compra seriam bastante simplificadas, com a observação de alguns critérios para seus agrupamentos. Então, vai ser, você pode fazer essa análise de curva ABC por categoria, por grupos, dependendo da quantidade de itens que você tem dentro da empresa, que você analisa dentro da empresa, para que você consiga realmente analisar com eficiência, tá? O que permite esses agrupamentos é a adoção de parâmetros de semelhança. O sistema da curva ABC é um sistema quantitativo, ou seja, ele está vinculado às características mensuráveis dos itens sob observação. Trata-se de uma consequência de procedimentos e objetivos. Então, você vai ter um objetivo para que você faça essa curva ABC. Tudo tem um parâmetro e tudo tem um porquê. Então, você precisa fazer essa curva ABC para você chegar aí na sua análise e conseguir ter os melhores resultados aí dentro da empresa, tá? Como que surgiu, né, a curva ABC? Ela surgiu no século XIX, quando esse sistema foi desenvolvido na Itália por um pesquisador chamado Vilfredo Pareto. Por isso que ela tem aí o nome, né, de curva de Pareto, enfim, análise de Pareto, tá? O Pareto, ele tinha como finalidade retratar a distribuição de renda na população daqueles países. Após muitos estudos, do assunto, né, ele demonstrou que uma pequena parcela da população italiana tinha uma grande parte da renda do país. Então, com isso, com essa análise da curva ABC, né, o Pareto, ele que surgiu, ele analisou toda a população em relação aí à renda de cada indivíduo e descobriu que a curva A era uma pequena porcentagem aí de população aí que tinha uma renda maior, tá? O trabalho desenvolvido por Pareto atingiu seu objetivo, demonstrando com precisão o fenômeno desejado. Alguns anos atrás, em meados do século passado, percebeu a possibilidade de aplicar esses estudos em outros campos de conhecimento humano, como aqui a área de compras na análise administrativa aí de materiais. Analisando de forma quantitativa os estoques das organizações, pode-se perceber forte correlação com os estudos do método curva ABC. Normalmente é utilizado bastante na análise aí de compras em relação aos estoques. E também na análise aí de negociação com os fornecedores, né? Buscando aí qual é o fornecedor que mais mais a empresa compra, né, de recurso, que mais fatura aí com a tua empresa, com a empresa onde você está hoje, para conseguir aí pegar esses itens, fazer uma análise, ver a possibilidade de fazer uma negociação, um contrato, dependendo da quantidade de itens e do fluxo, né, de entrada e saída desses itens, tá? Como que se faz a curva ABC? Aqui, resumidamente, o passo a passo, mas depois a gente vai pegar e fazer na planilha mesmo de Excel para que você consiga realmente entender como é que funciona na prática, tá? Para que você consiga realmente colocar aí no seu dia a dia essa curva ABC. A ferramenta curva ABC, você vai encontrar ela em todos os cursos da parte estratégica, porque ela é a primeira ferramenta que vai te dar ali uma análise precisa do que realmente você precisa negociar e como que tá os seus itens, para que você consiga ter uma visão geral aí do que você compra, quanto que você paga, qual que é o valor aí anual que você está gastando com aquele determinado item ou com aquele determinado fornecedor, tá?
Primeiro de tudo, você vai ter que tirar um relatório de consumo durante esses 12 meses. Expressa financeiramente, né? Que é o valor de aquisição multiplicado pela quantidade consumida do período. Depois você organiza a tabela ordenada dos itens em função dos valores, né? Colocando na primeira posição o item de maior consumo financeiro e em seguida, assim por diante, sucessivamente os outros itens. O valor do cálculo em porcentagem de cada item corresponde à soma financeira dos itens. Depois você vai dividir em 3 grupos, tá? Dependendo ali, você pode aumentar ou diminuir essa quantidade, essa porcentagem. Então, aqui eu coloquei um exemplo de curva A, que são os 20% dos itens que corresponde a aproximadamente 60% total do consumo, que consiste dos materiais mais importantes em relação aí à sua compra, tá? Então, você pode variar em 60% ou 70%, dependendo muito da quantidade de itens que você compra. Classificação B, que é representar 30% dos itens e somam 30% do consumo global, tá? E a classificação C são aqueles itens menos importantes, aquelas que representam 50% de todos os itens, porém representam só 10% do consumo, ou 10% do valor aí pago, ok? Então, não necessariamente vai ser essas porcentagens, mas você tem que analisar para chegar ali numa classificação A que você consiga analisar e consiga aí consiga ter uma redução significativa dentro da organização. Então, quando você vê ali a curva A, B e C, o que você vai fazer primeiro? Você tem aí classificação dos 3 itens, porém, você precisa focar primeiramente na curva A, aquilo que tem um valor significativo, aquilo que realmente pode quebrar uma empresa, aquilo que realmente dá mais esforço, né? Tira mais a empresa. É mais importante para a empresa em relação a consumo, em relação, pode ser matéria-prima, revenda, enfim, aquilo que realmente não pode faltar, que é aqueles itens que se faltar dentro de uma fábrica, aqueles itens que se faltar. Então, assim, o grau de importância da classificação A é extremamente, assim, tem que levar isso com muita análise mesmo e buscar essas informações e focar aí em realmente eu digo posições, né? Então, buscar realmente encontrar soluções para que você consiga reduzir aí o custo desses itens e diminuir aí um pouco seu esforço, fazer com que o fornecedor trabalhe para você, tá? Qual que é a importância aí da... Deixa eu voltar aqui. Então, ó. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei para ser mais explicativo. Então, vamos lá. A classificação mostra a diferença de valor entre os itens do grupo. Então, vamos lá. Se os itens estão na classificação A, pode ser que tenha baixo nível de estoque, tem alto giro de entrada e controle muito rigoroso. Então, você não pode faltar de jeito nenhum, que nem eu falei anteriormente, tá? Curva B, é baixo nível de estoque, alto ou médio giro de entrada e controle rigoroso, tá? E curva C, né? Classificação C, maior nível de estoque, baixo giro de entrada, então você tem bastante itens, o valor é menor, né? Você consegue colocar uma boa quantidade em estoque e você não precisa ter ali precisa ter o controle, mas não precisa ter muito controle, porque você sabe que é um item que se faltar não vai prejudicar, né? Aí o andamento da organização, tá? Qual que é a importância da curva ABC? A curva ABC é uma importante ferramenta para auxiliar no processo de tomada de decisão, visto que permite uma visão ampla sobre a gestão de uma empresa, né? Que nem eu estava falando. Então, ela é muito importante, é ali que você vai conseguir. A curva ABC é a primeira ferramenta que você vai conseguir ver, assim, amplamente como que está o cenário da área de compras, como que está o cenário da área de estoque, tá? No caso de controle de estoque, a metodologia é utilizada para a classificação e identificar a quantidade de produtos e quais deles mais contribuem no faturamento e que tem maior fluxo de movimentação.
E outro caso é no ciclo de venda em um negócio, alguns produtos têm mais valor do que o outro e por isso precisa de mais atenção. Desse modo, né, a curva ABC, a separação dos itens no estoque pode ser feita de seguintes critérios. Ou você pode fazer por giro de estoque, por proporção sobre o faturamento, sobre margem de lucro, sobre custo de estoque, taxa de rotatividade, análise para redução de custo. Então, todos esses pontos aí você pode estar observando para fazer essa análise aí da curva ABC, tá? Então, a curva ABC é uma ferramenta totalmente muito importante para quem está iniciando aí na área de compras, para quem quer ser mais estratégico, tá? E na próxima aula a gente vai entrar com a ferramenta mesmo, com o Excel, para que eu possa te mostrar como é que funciona na prática, tá bom? Até mais!